Não posso ir. Bom, aqui, quando você observa meu dualismo, aqui é questão de formação. Eu sofri uma influência grande do estruturalismo. O estruturalismo, principalmente Lévi-Strauss, ele força a gente a sempre pensar em termos dualistas. Pode ser vício, mas essa foi a minha formação, e é uma formação questionável. Mas eu acho que ela nos ajuda, desde que a gente pense dialeticamente, quer dizer, você tem tem a sua negação, a negação da negação, colocando-se uma nova forma a ser negada por uma outra, que vai fazer uma outra síntese. Não, mas esta aí meu pensamento foi marcado por aí. Eu acho difícil a gente pensar, vamos dizer, na sociologia, as questões do pensamento, da cultura, da religião, inteiramente sem pensar por aí. Bom, agora, a plausibilidade é justamente essa correspondência com o vivido. O que é impressionante na religião, o que é plausível para uns é inteiramente implausível para outros. Né? Para quem tem alguma formação científica, eu lembro, por exemplo, uma coisa que para mim me parecia absurda. Ó. Uma vez, pesquisando, fui num centro espírita e vieram me falar da aura. Ó. Interessante, explicaram a aura e tal, mas depois me mostraram um livro em que tinha a pessoa com a aura e as diferentes auras. E eu falei, mas como é que eu, que não sou vidente, estou vendo a aura aqui no livro? Resposta, a fotografia foi tomada por um vidente. Para mim, que tem uma relação, uma certa racionalidade, eu vou dizer, se me respondessem, é uma máquina fotográfica especial que for capaz de fotografar aura, tudo bem. Agora, que um vidente, por ser vidente, ele pegando uma máquina fotográfica, fotografa a aura, não, ele vê, mas a máquina, não. Não? Mas, no entanto, isso não fazia nenhum problema para aquele pessoal, né? Que pensava perfeitamente normal que se o vidente é vidente, a máquina fotográfica do vidente também será vidente, né? E será capaz de fotografar a aura. Então eu digo, como é que nós, quando a gente fala de plausibilidade, e o Peter Berger, ele fala disso, e eu gosto muito dessa ideia, é um pouco para explicar o inexplicável. Por que as pessoas conseguem acreditar nas verdades religiosas? O que torna uma verdade religiosa crível? Por que eu posso ouvir uma pregação pentecostal, por exemplo, com toda a argumentação e não me converter? Outra pessoa ouve a mesma pregação e imediatamente entrega a sua alma para Jesus. O dinheiro por pastor, mas o importante é se entrega a Jesus. Né? E aí a gente tem que. Aí o conceito de plausibilidade é tentar explicar isso, é dizer, é porque aquilo que o pastor disse para mim não vai dar sentido à minha experiência vivida, mas dá sentido à experiência vivida do meu vizinho. Então, esse dar sentido é o que torna plausível. Mas você pode dizer, na verdade, uma explicação redundante, né? É plausível o que dá sentido, né? E não é plausível o que não dá sentido. Mas o que é dar sentido? E aí é outro problema. Enfim, você fala do secularismo, ou secularização, o secularismo mesmo, como a sacralização da razão. Isso eu acho também. Nós temos que trabalhar essa questão da sacralização como diferente da religião. Eu acho que nós temos que pensar, eu falo muito a sacralidade do mercado.
Se a gente pensa sacralidade no sentido que lhe dava Durkheim, sagrado é interdição, ou seja, o que é sagrado é retirado do profano, portanto não pode mais ser questionado. Quer dizer, nós vamos ver realmente a sacralidade do dinheiro. Né? O dinheiro é coisa séria. Né? Lembro uma vez, eu estava nos Estados Unidos, era justamente o Wall Street Journal. A propaganda era Money talk, we translate. O dinheiro fala, nós traduzimos. Né? Quer dizer, o dinheiro tem uma tal força que nós, jornalistas e economistas, somos apenas o intérprete daquilo que o dinheiro fala. Ou seja, a gente chega num estado de secularização em que, mais do que sacralização, você tem até mesmo uma certa divinização do dinheiro. Tá? E, no entanto, você vai dizer, não há uma religião do dinheiro, mas que existe uma sacralização do dinheiro, não há dúvida. Né? Mas eu acho que esses temas novos, e eu até diria meio malditos na sociologia da religião. Tem pouca gente que se aventura por aí. Em geral, os meus colegas que fazem sociologia, eles são mais bem comportados e estudam as religiões tradicionais. E eu acho que os grandes temas não são as religiões tradicionais, não. São essas novas formas de sacralidade que estão por aí. Né? Enfim, aqui agora, o Carlos Rafael, né? Que fala a relação entre, né, de Juiz de Fora, a relação entre a religião midiática e sua dimensão política. E a outra também, Viviane Cunha, né, espectadora do TV Dom Total, pergunta, parabeniza a Fage, e como pensar o poder político da religião em um Estado laico? Bom, são duas bem diferentes. Agora aqui, a religião midiática. E aqui, Carlos Rafael, é um problema entrar nesse tema, porque eu nunca estudei muito essa questão da religião midiática. Porque a minha preocupação maior são as comunidades religiosas. E a mídia, ela faz uma mudança fundamental, que é transformar a comunidade de adeptos em um público. Ora, o público, você não tem a relação de comunidade. Né? No público você tem a relação direta de uma clientela com o seu, com a pessoa que atende às suas necessidades. Então, eu resisto a essa expressão religião midiática, se é propriamente uma religião, porque quando a gente fala de religião, sempre estamos pensando, né, aqui eu sou durkheimiano, minha sociologia vem de Durkheim, é sempre uma comunidade. E haveria uma comunidade midiática? Não sei. Então, eu entendo aí sim, aí sim, se a gente pensa as formas midiáticas de religião, ou seja, a religião que tem as suas comunidades, mas tem as suas expressões midiáticas, seja as formas evangélicas, seja formas católicas. Vejo, por exemplo, uma TV como a TV Canção Nova. Ela tem uma forma midiática, mas não é uma religião midiática. As pessoas têm as suas comunidades, suas pequenas comunidades locais, e o apoio da mídia. E aí, a dimensão política, no caso da mídia, eu acho que aí... Como é que eu vou dizer? Eu nunca estudei isso, eu vou te dar uma resposta mais de senso comum mesmo. Eu diria, você junta dois poderes, o poder propriamente político da religião de obter o consentimento e o poder da mídia de produzir informação. O poder da mídia é produzir informação, mas também desqualificar uma informação, sonegar uma informação,
Eu acho que aí nós vamos ter uma influência política que eu diria mais da mídia do que da religião. Mas não é meu campo de estudo, não me ajuda a ir por aí, não. Agora, então a resposta da Viviane, que falar como pensar o poder político da religião em um Estado laico. Olha, o poder político da religião é tanto maior, Viviane, quanto menos ela pareça como político e quanto mais ela pareça como religioso. Esse poder de obter o consentimento, ele é muito mais forte se ele não aparece como poder, se ele aparece simplesmente como uma verdade religiosa, como um serviço. Por isso eu comecei a minha palestra aqui falando dessa dificuldade justamente de tratar o poder despundoradamente. Ou seja, é a capacidade sim de se impor a vontade de uns sobre a vontade de outros. E esse poder ele é mais forte quando a religião é religiosa. Quando a religião diz, olha, não estou falando de coisas humanas, eu estou falando de coisas divinas. Ao falar das coisas divinas, que a religião se torna mais política. Será que dá para entender esse paradoxo? Não é? Talvez aqui eu vou lembrar. Acho que é isso mesmo. É o falar do divino. Na verdade, você está falando das coisas bem terrenas, só que na forma etérea. Mas, você tem tempo? Há um consenso entre os analistas da Igreja Católica, voltando mais para a religião, especificamente da Igreja Católica, de que a dimensão política está em queda dentro da própria Igreja Católica, somente com algumas atuações do Papa João Paulo II, o avanço de alguns movimentos dentro da Igreja Católica, estimulando pentecostais, que de certa forma tendem a ficar numa religião privada, sem repercussão política. Por outro lado, a CNBB também, ela, nas últimas, desde 11 anos para cá, veio regredindo nessa relação igreja e política. Os últimos bispos, que se ordenaram, a TDL, que não tem mais aquela perspectiva como tinha na década de 60, 70, as SEBs, que estão assim, perdendo para os movimentos estilo neopentecostais, como coloquei. Por outro lado, também uma onda de presbíteros, segundo Antoniazzi, mais preocupado com o clérigo, com o vestimento, do que com uma postura profética, como se colocou aí na sociedade. Será que estamos caminhando para uma religião como a Igreja Católica, onde a dimensão política está se focando cada vez mais com as posturas desde o Papa, os bispos, clero, na nossa sociedade brasileira? Bom, agora você já entrou em termos do político, em termos da ação política da Igreja. Bom, essa incidência política da Igreja. Eu vou dizer, eu retomo então a minha conclusão da minha palestra, dizendo, uma religião que se despolitiza, ela vai se tornando mais mágica. E vamos pensar realmente dentro da Igreja Católica. Eu vou dizer, pegando aqui muito simplesmente, o que é o próprio da magia? O próprio da magia não é apenas o rito eficaz por si mesmo, mas o próprio da magia, o ensaio do Marcel Mauss sobre a magia, é a relação de clientela entre o mago e aqueles que o procuram.
Enquanto que a religião, a forma religiosa, né, diz o Durkheim, diz o Moos, é uma forma comunitária, né, o Durkheim tem essa expressão, não há religião sem igreja, mas não há uma igreja mágica. Na verdade, o que ele quer dizer? Não há uma religião sem comunidade. E não há uma comunidade mágica. A magia é uma prestação de serviços rituais para resolver problemas individuais. Então, a minha relação com a magia, a minha relação com o mago, que me presta serviços, é equivalente à minha relação com a minha dentista que trata meu dente, ou com o mecânico de automóvel que conserta meu carro. Ou seja, eu vou lá, peço um serviço, ele faz o serviço, eu pago esse serviço, e não tenho nenhuma relação de solidariedade ou de comunidade com os outros clientes desse mesmo mago. O que nós estamos vendo hoje na Igreja Católica? É que nós estamos transformando as celebrações religiosas no que eu chamaria grandes rituais mágicos. Que as pessoas vão para receber uma missa, para uma bênção, ou uma cura, ou uma libertação, ou ganhar força, mas sem nenhuma relação de solidariedade com as outras pessoas que estão presentes ali nessa mesma celebração. Quando a gente olha isso, embora se chame um ritual religioso e tudo mais, tecnicamente eu diria, é um ritual mágico. Um ritual para a produção de efeitos. Tá? Efeitos benéficos ali nas pessoas que estão presentes. Tá? Não por acaso a gente encontra, né, você vê missas de Padre Marcelo Rossi, por exemplo, a turma levando os seus objetos, seus amuletos para serem bentos. Tecnicamente é isso, é benzer, é dar força a certos amuletos ou a ser objetos mágicos, ou levando as fotos para serem abençoadas, né? Semelhantes gera o semelhante. Bom, então, por um lado, a despolitização da religião, essa é a minha hipótese de trabalho, leva a uma magificação da religião. Por outro lado, onde nós vamos encontrar a politização da religião hoje, que nós vivemos um momento de crise, é na figura do profeta. Eu não desenvolvi aqui por falta de tempo. Né? E porque tempo não foi apenas tempo de exposição, tempo de preparação. Porque para preparar bem essa questão do profeta, eu ia levar, não tive tempo de falar. Mas teria que ser por aí. Quer dizer, a forma propriamente religiosa da religião, eu diria, está na profecia. E a profecia, ela é eminentemente política. Ou seja, se trata de construir um mundo diferente conforme uma revelação divina. Então, simplificando muito, quanto menos profecia dentro de uma comunidade religiosa, mais magia. Simplificando muito, era isso. E, infelizmente, para quem é católico, eu acho que é o que está acontecendo na nossa Igreja Católica. Eu sou e lamento muito. Né? Uma igreja profética, ela é, para mim, muito mais religiosa, ou seja, ela é muito mais próxima de construir uma comunidade que seja exemplo para o mundo, muito mais próxima de uma comunidade, né, que inspira coisas diferentes no mundo, do que uma igreja ritualista que atende às necessidades da sua clientela. Eu iria por aí. Professor, mas se a gente interpretar a religião como profetismo, vai ser exceção. O profetismo demora a aparecer. Né? Demora a aparecer. Como as evoluções demoram a aparecer. Então eu não me escandalizaria com isso, sabe? Com levar objetos para benzer, se fazia 70, 80 anos atrás, para ser de outra forma, porque o mercado mudou, a sociedade mudou. Não. E nem com um certo controle também da igreja. Agora, se religião é profetismo, eu acho assim que é exceção. Né? Aí, aquela compreensão da religião que o senhor falou cada vez menos. Não.
Não, a magia dentro da religião, ela é normal também, ela coexiste. O Weber dizia que toda religião tem sua dose de magia. Ele dizia a única que ele dizia que não tem a magia era o calvinismo nascente, né? Que era um Deus tão transcendente, mas tão transcendente que não havia ritual capaz de trazer ali a magia. E todas as outras nós vamos ter essa dose de uma... talvez o profetismo eu tenha exagerado, você tem razão de me chamar a atenção. Mas uma dose de a religião que faz o ethos da sociedade, a religião que faz o clima da sociedade, e não apenas que atende às necessidades dos seus membros. Então, quando a gente faz o ethos, não é só a profecia que é o ethos transformador, não é? Mas também aquela que vai manter essa convivialidade